Olá, mulheres que acompanham o programa Mestras do Bem. Mulheres da Terceira Igreja, mulheres de Belo Horizonte, mulheres do Brasil inteiro. Sejam bem-vindas a mais um episódio do programa. E o tema de hoje é as emoções de crianças e adolescentes. Para falar sobre isso, nós temos aqui a nossa convidada super especial, Milta Rocha, que é psicóloga, mestra em carreiras. Seja muito bem-vinda, Milta, ao nosso programa. Obrigada, que bom estar aqui de novo com vocês. A gente que agradece, né? O prazer é todo nosso ter uma pessoa tão especial para falar pra gente poder aprender aí temas tão importantes como foram esses que a gente tem aí abordado aí no programa. Ô Milta, a primeira participação a gente falou sobre as emoções, né? O espaço das emoções aí voltado para mulheres. E aí a gente achou importante a gente fazer essa abordagem, porque nós falamos desse momento que nós estamos vivendo, um momento de pandemia que tem impactado a vida de toda a família, todo mundo, né? E não seria diferente na vida das crianças, né? A gente tem percebido as crianças aí sendo privadas, né, das suas atividades sociais, de escola, ficando mais tempo em casa, e isso repercute também, né, nas emoções. A família muito ali dentro do lar, mas a mãe cheia de tarefa, às vezes trabalhando dentro de casa, tendo que administrar, né, os pais às vezes também dentro de casa. E como que é isso para a criança, né, em relação às emoções e os sentimentos? Criança tem ansiedade, criança está sofrendo, como que é? É um desafio, né? Esse momento é um desafio para todo mundo. Eu achei muito interessante abordar esse tema do ponto de vista delas, das crianças, porque estar com as crianças em casa, num horário em que elas estavam fora, né? Estavam na escola e outras atividades, tem sido um desafio aí para a família, sobretudo quando a casa vira um espaço de escola, um escritório e compartilhado ali, né, com o marido, às vezes os dois trabalham no home office, a esposa e os filhos. É um desafio. Se por um lado a gente entende que os pais veem como desafio e ficam ali inventando, se reinventando, descobrindo formas, atividades, enfim, para ocupar o tempo dessas crianças, fazer com que essas crianças se ocupem com alguma coisa, exatamente para dar tempo para eles de fazer e se concentrarem naquilo que precisa ser feito. As crianças também estão vivendo um momento muito diferente. Eu vejo que tem uma vantagem que os adultos não costumam enxergar. A criança ela tem muito mais facilidade para lidar com mudanças que os adultos. Às vezes a gente está sofrendo por uma coisa que a criança tira de letra. É claro, ela está sentindo falta de sair, das brincadeiras na escola, muitas vezes dos amigos lá e dos colegas, mas isso não é como a gente enxerga, sabe? Sabe quando uma criança pequena pergunta para a mãe assim: mãe, o que é sexo? A mãe fica toda constrangida, fica vermelha. Por quê? Porque na nossa cabeça a gente imagina tudo o que envolve aquela palavra. E não é isso que a criança está perguntando. Ela está perguntando algo pontual. O que é sexo? Aí uma resposta, por exemplo, objetiva. Você já viu alguma coisa parecida? Você já teve alguma situação assim constrangedora? Sim, né? Claro, né? Com filhos. Com filhos, né? A gente sempre passa por essas situações e é isso, é responder o que eles estão perguntando. Objetivamente, né? Sem ali você ver, principalmente a questão da maturidade. Às vezes você vai prolongar ou vai adentrar um assunto que às vezes não é nem o interesse dele ali, né? Você pode, inclusive, estar despertando alguma coisa ali fora do tempo. Então, qual a resposta? Namoro de adulto, por exemplo.
percebe, alguma coisa parecida, bem objetiva. E aí, se você olhar para as crianças hoje, elas estão aprendendo? Estão aprendendo. Tem prejuízo? Tem, mas nós costumamos avaliar pelo nosso ponto de vista. Adultos que tiveram uma experiência escolar totalmente presencial e com aquele estilo, vai sentir falta. Muitos adultos já conseguiram se adaptar às atividades online, né, a cursos, mas muitos têm dificuldade. Eu vou te confessar que é claro que eu prefiro qualquer curso presencial. Eu acho que é mais gostoso, né? O calor humano, um cafezinho que a gente toma aqui em Minas, então, ir na casa de alguém ou em algum lugar sem tomar um cafezinho é até um pecado, né, gente? Então, a gente prefere isso, mas nós estamos aprendendo um novo modelo e nós precisamos entender que muitas vezes o estresse que a criança está vivendo tem a ver com a vivência do adulto, com a percepção do adulto sobre aquela situação, tá? Então tem estresse sim, por uma série de motivos. E é preciso entender o que ela está vivendo, se tem algum tipo de sofrimento da criança naquela atividade, naquela rotina, ou se isso é uma queixa dos adultos com dificuldade de lidar com essas crianças, de colocar ordem, de colocar uma agenda na escola, né? Eles têm tudo isso, tem hora para tal disciplina, para brincadeira, hora do lanchinho, e a gente trazer isso para casa também, tá? Uma cliente estava me contando que a filha dela, ela tem 2 filhas, uma de 4 e uma de 7. E depois da aula online, elas vão brincar. E eu disse, elas vão brincar com as colegas. E como que brinca com as colegas? Ora, como brinca, mamãe? A menina disse para ela, a filha disse, como que brinca, mamãe? Coloca a câmera, olha aqui minha boneca, a outra faz uma atividade lá, mostra, compartilha, elas brincam de boneca por aqui. É uma necessidade, é um momento que nós estamos vivendo e que a gente também precisa passar isso de maneira mais madura para as crianças. Primeiro que isso não é eterno, assim, essa necessidade, daqui a pouco isso passa. E por um outro lado, parte desse formato vai fazer parte da vida dessas crianças. É como a gente percebe que vai ter coisas que não vai voltar mais, né? Principalmente essa questão do ensino mais para os níveis, né, adultos e tal. E como que a gente, assim, pais, mães, avós, tios, a gente pode identificar se o que a criança está sentindo ou está manifestando já chega a ser algo que deve nos preocupar, né? Então a gente percebe às vezes mães falando de crianças chorando, com dificuldade para dormir, ou às vezes alimentando em excesso, né? Você vê que às vezes a criança nem está com fome, mas ela fica naquela... pode ser um sinal, assim, o que a gente pode observar no nosso dia a dia que acenda essa luzinha para que a gente fique mais atenta e talvez aí busque até um recurso para ajudá-los. Uma ajuda especializada, isso, né? Bom, a criança saudável, ela dorme, ela se alimenta, muitos têm dificuldade, dependendo da idade, ficam ali escolhendo, não é? A fase, né? É a fase, não quero isso, não quero aquilo, mas a criança brinca, a criança pula, a criança faz arte. Se você observar que a criança está muito quieta, né? Que ela não faz arte. Por que eu estou falando de fazer arte? Ela não fica ali assentada, como nós, às vezes, numa reunião de trabalho, a gente fica horas assentada na cadeira. A criança levanta, ela pega uma coisa, ela volta ali e ela está na frente do computador na aula e ela está assistindo aquela aula, né? Mas se ela começa a mostrar desinteresse pelas coisas em geral, e se ela começa, se você nota tristeza demais, tem que observar, tá? Pode ter alguma coisa acontecendo. Na maior parte das vezes você consegue identificar em casa quando existe algum transtorno e quando alguma vivência dela começa a prejudicar
a atuação dela, porque na vida adulta, o que é a nossa produção? Quando a nossa produção está afetada, nós vamos procurar ajuda. O que é a nossa produção? Nota, os nossos trabalhos, a nossa entrega, as nossas avaliações de desempenho, né? E nas escolas, até na pós-graduação, não importa a idade, a dificuldade que a gente tem, né? De entregar trabalho, fazer essas atividades. Muitas vezes a criança está pedindo socorro, está apresentando problema e os pais não percebem, a família não percebe. E a família só vai perceber quando ela tem comprometimento na produção dela, na entrega. O que é a entrega dos pais? Em geral, gente, é a nota, é a sala de aula. A criança começa a não conseguir aprender, ela vai travando. E muitas vezes isso começa como um pedido de socorro, por isso que é importante a gente observar logo no início. O que está acontecendo? Quando a criança sai de casa, ou quando a criança fica em casa e é cuidada por uma outra pessoa, é importante olhar, né? Infelizmente, a gente tem que ter muito cuidado. Muitas crianças, gente, são abusadas. E se não abusadas, pelo menos abordadas nesse sentido por alguém em quem você nunca podia, de quem a gente nunca podia desconfiar. Então, ter cuidado com isso, ensinar para a criança como se defender, tem musiquinhas, né? Pode tocar aqui, pode ler e tal, mas enfim, perceber se a criança não está alegre, se ela não está brincando, pulando, do ponto de vista psíquico, ela está com algum problema. E se deixar passar muito, você certamente vai ver nas notas na escola. E aí tem que buscar ajuda, né? E tem ajuda especializada, pode-se fazer uma avaliação psicopedagógica. E eu vou te dizer, na maior parte das vezes em que se faz avaliação psicopedagógica e a criança que está com algum problema de aprendizagem, normalmente está refletindo algum problema de casa. Outra coisa é que essa pandemia também, hoje nós estamos falando aqui de crianças que estão em casa, né, estudando dentro de casa, mas a gente sabe que tem uma parcela, né, e a pandemia trouxe isso, que é a desigualdade, né. Então a gente sabe que a escola era um espaço de proteção, e aí você falou, né, da vulnerabilidade que essas crianças estão expostas, né, não só na classe menos favorecida, mas em todas as classes, porque isso não tem, né, acontece em todos os níveis, as camadas. Então é importante que a gente se atente também a isso, porque é um tempo que essa criança está em casa, com mais pessoas dentro de casa, né, Milton? Então a gente observar como pais, aí, mães, atentar em relação a isso. Ô Milton, então essa questão das desigualdades levantadas exige mais aí da família, né? Uma criatividade, como que a família pode fazer? Como que a mãe, né, que normalmente acaba ficando na responsabilidade da mãe, mas nós já aprendemos aqui que a gente pode pedir ajuda, aprender a delegar, dividir essa tarefa aí com os pais, né? Mas e aí, o que podemos fazer para aproveitar esse tempo de pandemia em que a família está de volta dentro do lar? Olha, eu acho que a gente precisa encarar isso como uma oportunidade, né? Assim, e usar a criatividade. Se você pensar que muitas crianças não têm acesso sequer a essa aula virtual, não é porque não tem recursos para isso, tecnológicos, é momento de a família ser criativa, sabe? Buscar até no YouTube, a gente tem muita ferramenta, tem muita gente ensinando atividades para as crianças, como ajudar a desenvolver o potencial das crianças. A gente tem exemplos lá, então alguém levar para casa, alguém levar essas atividades, brincar com o que se tem, brincadeira, sabe? Aprender não é só na escola, a gente não aprende somente na escola, a gente aprende na vida. Com os recursos que se tem um quintal, se tem um animal de estimação, se a casa é grande, se é pequena, não importa. Usar o ambiente, usar o que você tem para fazer, para criar, para inventar brincadeiras. E olha, acreditem, realmente a internet traz muita contribuição nessa hora, tem muita coisa boa lá. Outra coisa, a gente vem trabalhando
estudando, todo mundo tão apertado, todo mundo sem tempo. Por isso eu digo assim, é uma oportunidade para ficar um pouco mais junto em família e junto com os filhos. Você já contou história para os seus filhos? Há quanto tempo você não conta histórias? Você sabe que eu me lembro? Meu pai é o contador de histórias. Ainda hoje, meu pai está com 93 anos, fofo, minha mãe com 87, ainda contam histórias pra gente. E isso fica registrado na alma, não é? E sabe, uma memória gostosa que eu tenho, quando a gente era criança, de vez em quando, a gente ficava sem energia elétrica, ficava tudo escuro. E aí não podia ligar a televisão. Também naquela época a gente ligava a televisão pouquíssimo, né? Tinha os horários. E aí todos iam para a cama, juntavam aquela iluminada no quarto do pai e da mãe e a gente ia brincar e contar histórias. Olha que lindo. Então aproveitar. E que histórias nós vamos contar? Nós vamos contar histórias lindas, nós vamos contar histórias inventadas, nós vamos contar histórias, as mais lindas, essas histórias de contos de fada, e vamos contar as histórias bíblicas, que são tão lindas também. Sabe a importância das histórias? Olha, as histórias de contos de fada, elas têm um final feliz. E viveram felizes para sempre, não é? Qual a importância disso, gente, na saúde mental da criança? A criança vai aprendendo que ela está sendo frustrada. Eu não sei aqui quem vai se lembrar da história de Joãozinho e Maria. Joãozinho e Maria podem até ser abandonados na floresta pelos pais e serem pegos ali por aquela bruxa. Quem se lembra dessa história? Mas no fim, eles vão ser felizes. Eles vão encontrar o caminho de volta. Eles vão encontrar os pais de volta. Isso ensina para a criança a fé, a esperança. Ensina que algo pode estar ruim agora, eu posso estar sendo frustrado agora, porque a criança ela quer tudo para ela. Imagina uma criança que não é frustrada, que pode se comportar do jeito que ela quer, como se não tivesse que dividir com o outro. E a criança é egoísta, né? A criança tem lá um brinquedo e ela diz, eu não quero mais esse brinquedo. E a mãe diz, mas é lindo, é seu, foi fulano que deu. Ela fala, mas eu não quero. Aí vem um coleguinha, e qual o brinquedo que o coleguinha quer? Aquele. Esse que a criança não quer. E ela vai dizer, é meu. Mas você disse que não queria, mas é meu. Vocês já viram adultos assim? Eu não quero, mas é meu. Isso tem a ver com a nossa criação. Com o limite. Aí a gente vai falar limite, barra, castração, não importa. Você tem que dizer não para a criança. Só que muitos pais não estão fazendo isso. Por quê? É difícil, não é? A gente que tem filhos, a minha já tem 27 anos, já está casada. E eu me lembro dela pequenininha, quando a gente tinha que disciplinar, quando a gente tinha que dizer não. Quantas vezes eu sofria, mas eu não deixava que ela visse, porque eu tinha que manter aquele não. Porque a vida é assim, nós não temos tudo no momento em que a gente quer. E a criança, se ela lida com esse não, com esse limite, com essa disciplina, ela vai crescer e vai ser uma pessoa que saberá viver em sociedade, se relacionar com pessoas, não é? E que ela vai entender que ela precisa esperar, que a vida não é assim. Então, olha, gente, nada de ficar com receio de frustrar. É difícil, né? Mas é necessário. Mas é absolutamente necessário e depois a gente vai ver que vale a pena. Para esse crescimento, né? Para esse desenvolvimento saudável, né, pessoal? Da gente ver aí as crianças e adolescentes a entenderem que a vida não é do jeito que elas querem, né? Mas elas precisam aprender a conviver do jeito que as coisas acontecem para ela, né? E é por isso que às vezes a gente vê tanta situação triste como a gente tem visto, e aí a gente vai falar um pouquinho dos jovens, né? Em relação às frustrações, aos nãos. Se não aprender na infância, pequenininho, quando chegar lá na frente vai ter muitos problemas, né, Milton? Como nós temos visto. Vai ser mais difícil. E aí, gente, vai um apelo aos pais também, uma dica aí para os pais.
nós não podemos nos esquecer de que nós também já fomos jovens. Né? Então, é importante termos um pouco de paciência e, gente, de dar amor para esses jovens. Porque o que acontece na adolescência? Os filhos, eles se afastam. Quando crianças, eles amam os pais, eles admiram, Gostam de estar juntos. Nossa, você levar de mãos dadas a criança na escola é um paraquete mostrar para todo mundo, né? A mãe é mais linda, mais maravilhosa. Quando chega na adolescência, tudo aquilo que a gente disse para eles, eles questionam. Nossa, me tratavam como criança, mas agora eu entendo que não é bem aquilo, não. Isso, gente, é muito importante. O jovem precisa fazer essa separação para depois ele fazer as escolhas próprias e entrar na vida adulta. Tem gente que não entra na vida adulta, continua como criança, nunca questiona nada. É importante amar esses filhos, amar esses meninos. Na adolescência, eles mudam. Imagina essa mudança para eles, a voz, o físico, está todo mudado, ele já não quer mais ser chamado de criança, e às vezes a gente fica ali querendo agir com eles como se ainda fossem crianças. Nós também já fomos jovens, já fomos adolescentes, a gente não pode esquecer disso. Eles vão pensar talvez de maneira ousada, vão se comportar de maneira diferente, e assim, ame esse filho, independente do que ele estiver fazendo. Claro que você vai ter educado, você vai dar um exemplo, você vai tentar acompanhar o seu filho, ver com quem que esse filho anda, não como polícia ali atrás desse jovem, mas assim, atraindo, querendo ser próximo também dos amigos, de preferência, se puder trazer os amigos para perto, melhor ainda. É importante sim, dar liberdade, amar, mas ajudar esses meninos também a estarem bem acompanhados. E amar não significa que a gente vai aprovar tudo o que eles fazem, tudo o que eles querem, não é isso. Mas eles precisam saber que eles têm um lar, que eles têm uma família, que eles têm um lugar onde eles são amados, mesmo que estejam questionando aí muitas coisas. Quando eles são crianças, eles aprovam tudo que a gente faz. Eles amam a companhia dos pais, né? Na adolescência, eles querem que os pais os deixem a quilômetros de distância da escola, não é? Por quê? Porque já são crescidos e não precisam que os pais levem. Vamos respeitar isso, né? Mas vamos abraçar esses meninos. Vamos não tratar como criança, tratar como jovens, como adultos, mas dando muito amor, dando muito afeto e muito carinho. Isso vai ajudá-los a manter o equilíbrio e lidar aí, se relacionar nesse mundo aí que ele está conquistando aí na adolescência e na vida adulta. Ô Milta, entender que é uma fase, uma transição para uma vida adulta, né? E assim, eu penso que nós já fizemos muito na infância e nós não podemos parar no meio do caminho, né? Então, isso que você fala de estar junto desses adolescentes, desses jovens, entendendo, né, os dilemas. Hoje os problemas são outros, né? É outra época, mas eu acho que tendo essa comunicação, né, os pais ali compreendendo esses dilemas para poder ajudar, para ensinar no caminho, né? Ensinar o caminho e no caminho. É verdade. O que a gente aprende na vida toda, e é claro que quando mais jovens, quando somos crianças, é até bebê, o que a gente aprende fica registrado. Então, na nossa mente, a nossa mente pode ser comparada a um iceberg. E que um iceberg é uma montanha, né, de gelo, em que a gente vê só a ponta. Tudo que a gente viu, tudo que a gente vivenciou, tudo que a gente experimentou, tudo que a gente sonhou, tudo está registrado nessa máquina maravilhosa que é o nosso cérebro. Mas nós não acessamos tudo isso, porque é coisa demais, né? Nós não acessamos com facilidade. Então, muitas coisas estão registradas, por isso é tão importante ensinar o caminho para a criança. Educar,
Sabe que uma vez, um menino de 4 anos queria muito ir para a escola. O irmãozinho já tinha ido, os coleguinhas já tinham ido para a escola e ele nunca chegava o dia dele. Ele ansioso, aquela ansiedade boa. Até que chegou o grande dia e ele de uniforme, material escolar, chegou na classe, foi abrindo o caderno e começou a desenhar. A professora dá um grito, bate na mesa e diz: calma, calma, eu não disse ainda o que é para fazer. E aí ele ficou assustado. Nessa hora o coração disparado já não era mais por alegria de estar ali, já ficou um pouco assustado. E aí a professora disse: vocês vão desenhar uma rosa. Uma rosa? Ele mal tinha ouvido, abriu o caderno de novo e ele começou a fazer uns rabiscos, desenhando, segundo ele, a flor mais linda que existia. Ele mal tinha terminado. A professora chega, arranca essa folha, embola a folha do caderno e joga no lixo. Imagina que emoção, que sentimento diante disso que aconteceu. E ela bate no quadro e mostra: isso daqui é uma rosa. E ela desenha uma flor vermelha com caule verde. Esse menino cresceu, uma vida legal, saudável, se esqueceu daquilo. E ele, depois de casado, eles já tinham filhos. Um dia, o filhinho dele, de 4 anos, chega em casa e diz: papai, o papai hoje precisa ajudar para casa. E o papai tem que fazer um desenho. Ele disse: não, o papai não sabe desenhar. Ele: não, a professora falou que tem que fazer um desenho. E o pai: que bobagem! Mas com a insistência do filho, ele disse: imagina, vamos desenhar. E ele pega o caderno da criança e ele desenha uma flor vermelha com um caule verde. Tudo que nós vivemos está registrado em nós. Registre nos seus filhos coisas boas. Registre a palavra de Deus. Ensine a criança esse caminho, porque ela não vai se esquecer dele. Abraça esse jovem, independente da idade dele, porque ele sempre vai lembrar daquele desenho. Ele sempre vai lembrar daquilo que você semeou lá atrás, na infância. Gente, quanto aprendizado, mais uma vez, né? Que alegria, Milta, receber você aqui no programa Mestres do Bem, né? Sempre tão bom te ouvir, né? Com tanta experiência e conhecimento, tenho certeza que vai te edificar, vai te ajudar aí, né? Na sua família, com seus filhos, com seus sobrinhos, netos, né? Nós mulheres temos esse papel aí de ser guardiã, de influenciar positivamente, de fazer registros de amor, do amor de Deus na vida dos nossos filhos. Então, Milton, muito obrigada, viu? Mais uma vez, te agradecemos com carinho mesmo a sua participação. Eu que agradeço, um prazer enorme. Terminamos aqui, então, mais um programa Mestres do Bem. Te oriento, se você não é inscrito, a se inscrever no canal, ative o sininho para você receber as notificações e compartilhe esse vídeo com as suas amigas, com quem você acha aí que precisa, né, de ouvir essa mensagem tão linda e tão maravilhosa que eu tenho certeza que vai fazer muita diferença aí na vida da sua família, da família de quem você conhece. Muito obrigada pela companhia e até breve. Thank you.